Olá, meu nome é Jerônimo, eu fui o quinto classificado no curso de administração da SpaceX, do ano de 2014 para 2015. Eu passei na minha primeira tentativa na SpaceX, então eu estou aqui para passar um pouco para demonstrar, para conversar um pouco do que eu passei, como que eu alcancei a classificação, tentar, dar uma ajuda, orientar quem busca um pouco também, de orientação. E eu preparei em duas partes. A segunda parte, então a primeira parte eu vou só contar um pouco rapidamente, vou contar como que eu alcancei a aprovação. E a segunda parte totalmente focado para quem quer estudar online. Como foi o meu caso, eu tive que estudar 100% online, só pela internet. Eu morava numa cidade do interior, então focado para esse público. Bom, eu passei de primeira, eu já comentei, mas em 2013 a minha esposa entrou para as Forças Armadas, entrou para o Exército como farmacêutica, tenente temporária, Ela entrou e foi deslocada, foi convocada em Santana do Livramento. Para quem não conhece, é bem ao sul do país, faz fronteira com o Uruguai. Nós conversamos, chegamos a um acordo ali, então eu abri mão de outra oportunidade, acompanhei ela para Livramento com o objetivo de estudar para concurso. Só que em 2013 eu optei por outro concurso, não voltado para a área militar, fiquei estudando só para aquele concurso, mas uma grande dificuldade que eu passei foi que eu não encontrei um cursinho adequado. Pela internet eu não encontrei um curso focado para aquele concurso que eu optei. Eu busquei, então, fiz um mix ali, busquei um pouco de cada concurso. Inclusive fiz um Frankenstein ali, busquei um pouco de cada cursinho online. Na cidade não tinha um curso presencial para essa área. Então estudei todo 2013 para esse outro concurso. Quando chegou no final do ano não fui muito bem, não passei no concurso e fiquei um pouco perdido, fiquei ali um mês, quase 2 meses buscando me orientar, o que eu gostaria realmente de fazer. Eu já fui tenente temporário, fiquei todo o tempo de tenente temporário, saí em 2010, conhecia já a carreira, gostava da carreira, mas eu tinha focado nessa outra área. Aí voltou aquela vontade de ser militar, até porque minha esposa também estava no Exército, então eu comecei a gente relembra aquela convivência, o convívio com as pessoas, conversando também com alguns amigos de lá, também me motivaram bastante, alguns amigos, a gente fez muitos bons amigos no Exército, na cidade também, então conversando assim, me orientaram também, então eu também tomei gosto de novo, assim, pela carreira militar. Nunca perdi o gosto, mas sempre gostei, mas fiquei querendo isso. Até eu sou bastante assim. Então por exemplo, em 2013 eu não fiz a prova da SpaceX porque eu não pensava ainda em retornar para o Exército. Eu sou muito assim, eu quero aquilo, eu tinha que correr atrás. Então quando eu decidi realmente é o que eu quero, é isso que eu quero, eu baixei a cabeça e fui para os estudos. Bom, aí então no dia 1º de janeiro de 2014 eu optei pelo concurso da SpaceX e comecei a correr atrás de cursinhos. Então, me orientaram 2 cursinhos, um outro cursinho e o Instituto Cidade. Eu fiquei na dúvida na época, então eu estava em dúvida ali em qual cursinho escolher. Eu sabia que os dois eram muito bons. Mandei e-mail pedindo informações, até foi o fator decisivo. Como eu passei um ano sem ter uma orientação, sem ter um apoio eficiente para meus estudos, eu queria um cursinho comprometido e o Cidade me respondeu, se não foi no mesmo dia, foi no outro. O outro cursinho daí demorou para responder, talvez até pela época, mas para mim foi um fator diferencial. Eu percebi com aquilo ali que era realmente um cursinho comprometido. Então me pareceu importante aquilo ali, era o que eu buscava. Então naquele momento para mim foi o fator diferencial, foi o que me fez optar e com certeza isso veio a se comprovar. O curso me satisfez demais, então
plenamente satisfeito do curso, tanto é que consegui a aprovação, e eu estudei 100% pelo material fornecido pelo curso também. Bom, então eu passei de janeiro até o dia da prova estudando, né, em casa, tinha que estudar sozinho, né, acompanhando pela internet, acompanhando as aulas pela internet. Eu tinha esse diferencial, eu me preparei, né, então eu abri mão de outras coisas para focar os estudos. Então o meu trabalho era o estudo, a minha esposa saía para trabalhar e eu acordava junto, a gente tomava café e eu sentava a cadeira na cadeira e seguia estudando, né. O mesmo horário que ela fazia de trabalho, eu fazia de estudos. Eu comecei a estudar no primeiro mês, ali, primeiro, segundo mês, eu estava estudando de segunda a sexta em média de 10 horas por dia. Só que aí e sábado e domingo 6 horas, mas aí eu fui ajustando, eu percebi que eu estava extrapolando o meu limite, eu não comecei a perder rendimento, lia e não conseguia, né, já estava diminuindo assim a absorção de conteúdo. Então eu fui me ajustando, percebi que para mim o melhor era eu estudar 8 horas por dia, 8 horas de segunda a sexta. Aí eu estudava 4 horas no sábado e mais 4 horas no domingo. E distribuía as matérias, então, né, nesse período. Então mesmo assim foi intenso. Eu comecei a dar aula, daí em fevereiro mais ou menos, eu comecei a dar aula num curso técnico de administração, em torno de 3 noites. Era mais tranquilo, né? Eu estudava então até umas 5, 6 horas da tarde, e depois a aula começava ali umas 7 horas, mais ou menos isso. Então me distribuía ali um pouco, mas eu fazia, né, o máximo ali para cumprir a minha minha jornada de estudos. Uma coisa que eu aprendi durante esse período de estudos, na verdade 2 anos de estudo, mas 1 ano focado para esse PSEX, que tempo perdido não se recupera, né? Porque o ideal, por exemplo, eu perdi um dia de estudos, se eu vou estudar mais em outro dia, provavelmente eu não vou ter o mesmo rendimento que um dia de estudo. Então a gente tem que brigar muito para poder conseguir manter, né, a rotina de estudos. Final de semana principalmente é complicado, né? Sempre tem uma festa, alguma coisa, a gente tem que ser muito regrado. Estudar em casa ele exige um pouco mais, pode ser um pouco mais complexo, tem esse diferencial, né, que a gente tem que estar preparado, preparar a família, preparar o ambiente. Então a minha esposa, ela me deu um grande apoio, né? Sempre me apoiou em tudo isso, a minha família, todo mundo organizado para isso. Então, por exemplo, algumas vezes a gente ia viajar para casa dos pais dela ou dos meus pais, mas aquele meu horário de estudo eles já sabiam. Eu me planejava, começava a estudar cedo, estudava ali aquele período e depois daquilo aí sim ia lá conversar, né? De repente sair para jantar, alguma coisa assim. Agora a minha prioridade sempre foi os estudos durante esse período. Tinha que manter aquele compromisso com os estudos. Consegui manter esse ritmo. O curso me deu um grande apoio, né, de material. Então eu estudei tudo pelo material, 100% pelo material. O único livro realmente que eu comprei foram alguns livros de geografia, que eu comprei, até tá aqui os livros de geografia. Um atlas, que sempre é bom ter, Geografia do Brasil, e comprei um outro livro de geografia também, e o restante do material, todo o material disponível pelo curso. Mas mesmo assim eu reli todo o material né, de geografia, de história, espanhol. Então eu me programei para estudar, eu estudava em média 1 hora, 1 hora e meia cada matéria por dia. E a administração, que é a minha área, eu estudava de 2 a 3 horas por dia. Aí eu completava ali 8 horas de estudo, então eu estudava todas as matérias todos os dias. Ficava estudando todos os dias. Eu comecei estudando 2 matérias, por exemplo, 3 horas de geografia, e daí, né, falhava um dia, mas eu achei melhor, fui ajustando e achei melhor estudar todas as matérias. Eu vi que eu fixava mais o conteúdo estudando todas as matérias todos os dias, por mais que fosse, né, um horário um pouco reduzido. Português eu tive eu não era bom em português, né? Tinha bastante dificuldade. Então os professores do curso, tanto o Valber como né, aliás, o Valber ia online também, então resolvi muitas questões, tirei muitas dúvidas e consegui alcançar um padrão muito bom, melhorei muito meu português.
Geografia e História, sensacional, professor de Geografia, fantástico, né? Muito bom. História também, os professores ali muito bons, deram dicas essenciais para a realização da prova, com certeza foi um grande diferencial. Espanhol, por exemplo, apesar de antes eu já possuía fluência em espanhol, eu estudei espanhol como se fosse uma matéria normal, como se eu não conhecesse o espanhol, e isso foi uma grande vantagem para mim, porque, por exemplo, na primeira prova caiu mais interpretação de texto, e essa aí para mim, como eu já tinha fluência, me facilitou. Porém, a segunda prova caiu bastante verbos ali. Se eu não tivesse estudado, eu não teria conseguido uma boa média. Então, foi pelo estudo ali, com certeza valeu. Né? Eu li e reli o polígrafo do espanhol, todos os exercícios eu fazia, né, todos os exercícios. Então, com certeza valeu muito. A parte de administração muito completa, professor muito bom, muito didático. O professor Edson, tem muito a agradecer a ele também, né? Foi muito boas aulas, sempre disponível, tirando muitas dúvidas. Olha, eu peguei, na verdade eu segui exatamente do que ele falava, tinha que ler tal livro, tinha que ler resumo digital, então eu fazia tudo. Na verdade eu segui 100% ali o que ele falava, né? O professor mandava ali, já estava de cabeça baixa, né? Uma coisa bem interessante, então quando eu comecei a me preparar me preparar o ambiente para esse estudo, buscar cursinho, assistindo alguns vídeos, assisti muitos vídeos assim, né, motivacionais, muito importantes, é bom para a gente saber o que outras pessoas passaram, né, pegar o conhecimento. Então eu percebi que o pessoal comentando dizia que, né, passava na segunda ou terceira tentativa. Como eu queria, eu já estava no meu segundo ano de estudo, já estava, né, não frustrado, mas estava ansiado, querendo passar de uma vez, querendo entrar de uma vez num concurso. Eu percebi então que como as pessoas entravam nesse concurso de segunda ou terceira, que eu teria que estudar como se eu estivesse no meu segundo ano de estudos. Então o que eu fiz? Eu comecei o curso já no início de janeiro e comecei a assistir as aulas do ano de 2013. Comecei a assistir todas as aulas como se eu já tivesse feito, quando começasse as aulas, eu já tivesse feito aquela aula no ano anterior. Então, quando começou o curso, eu já tinha assistido mais ou menos um terço das aulas, e lá por junho mais ou menos, eu já estava com todas as aulas completas, eu já tinha visto todas as aulas, né, de todas as matérias do ano, e feito os exercícios, tudo do ano anterior. Então, eu me programei para isso. E depois era como se eu estivesse revisando, como se eu tivesse fiz a prova também do ano passado, né, do ano anterior, fiz a prova, vi como eu teria me saído, e então como se eu tivesse feito, né, todo o ano anterior de estudos, de prova, e preparando me preparando para o meu segundo ano de prova. Então na minha cabeça foi mais ou menos assim que eu me programei. Fiz todos os exercícios simulados, então acho que foram em torno de 33 simulados ao longo do ano, de geral, mais os de administração, que dá mais ou menos isso, né? Fazendo todos os exercícios ali dá mais ou menos isso. Então fui fazendo tudo. Graças a Deus tenho muito a agradecer, né, que com muita força, muita perseverança, consegui alcançar a classificação. Hoje pela manhã fiz então a última etapa do exame físico, tudo certo, apto, né, preparado aí para seguir para Salvador agora, continuar as próximas etapas. E tenho muito a agradecer então toda a minha família, minha esposa, meus pais, meus sogros, então amigos, todo mundo que me apoiou, irmão, cunhado, todo mundo que me apoiou. Com certeza é muito importante para a gente conseguir alcançar. É importante que todo mundo também perceba. Isso é uma coisa muito importante também. Quando as pessoas percebem que a gente está focado naquilo, que tu dá prioridade para o estudo, a pessoa não vai discutir alguma coisa, deixa para depois. Ela sabe que aquilo ali é o teu foco, que tu está seguindo aquilo ali que tu está fazendo, então ela não vai discutir. Então, por exemplo, tinha algum churrasco no final de semana, lá, o pessoal marcou para as 11, eu acordava mais cedo, acordava às 7, acordava às 8 horas, né, final de semana, assim, né, acordava cedo, para conseguir cobrir a minha meta de estudos, e depois eu chego uma hora, né, chego atrasado, mas o pessoal então entende, sabe que a tua meta é aquela, o pessoal também não vai tá insistindo, complicando com esse tipo de coisa. Então é importante a gente também demonstrar para as pessoas que tu é comprometido com aquilo que tu está fazendo.
né? Acho que isso facilita aí até né, a compreensão de todos e o apoio de todos. Bom, pessoal, então só quero agradecer, espero que quem assiste esse vídeo também se dedique bastante, consiga alcançar né, o que almeja, o que está buscando, né, e sucesso a todos. Para a segunda etapa, então, agora, eu vou continuar o vídeo, no mesmo vídeo, então eu vou continuar uma parte voltada especificamente para quem quer estudar online, algumas dicas. Para mim foi um pouco mais longo, porque eu perdi não, né? Eu fiquei um ano a mais estudando para outro concurso e com esse ano eu acabei aprendendo um pouco, né? Então, por exemplo, a pasta sanfonada que o pessoal recomenda, né? Eu sempre utilizei a pasta sanfonada, mas na verdade eu não imprimo o material, eu estudei só pelo computador, então eu abria o PDF no computador e aqui na pasta sanfonada eu ia guardando por matéria as minhas observações, então eu separava por matéria e ia anotando como se eu estivesse na aula. Então muitas vezes ali assistindo a aula, para mim até parecia que eu estava online, né? Eu ia copiando, se precisasse eu dava um pause ali, voltava para copiar do quadro que estava falando, alguma observação. Sempre que disponível ali que o PDF estivesse liberado, estivesse né, desbloqueado, eu anotava já no PDF, porque eu revisava no PDF já, né? Então eu passava pelo PDF do professor, das aulas, eu já ia lendo, lia a observação, criava um balãozinho da observação, grifava, para evitar até perder tempo de impressão, não gastar também tanto recurso, não perder tempo, às vezes, né, tendo que trocar cartucho. Então eu tentava utilizar o máximo possível do meu tempo. Então eu ficava ali estudando só pelo computador. Aqui então eu apontava algumas coisas. A única coisa que eu imprimia algumas vezes foram as provas, prova de 2013, né, a prova de 2012, algumas provas assim que eu imprimi. O restante eu ia anotando aqui. Até o simulado, por exemplo, o simulado eu não imprimia. Eu abria em PDF e ia acompanhando, ia marcando no cartão de respostas que eu criei, ia marcando. Importante também criar uma agenda, né? Então eu criei uma agenda própria, ali, se eu nem vou mostrar, mas é muito simples, né? Só uma folha A4, dividido por matéria, e aí eu colocava a última matéria que eu estava estudando e ia acompanhando ao longo, né? Cada dia eu ia atualizando ali, eu apagava, trocava a folha, então, né? Ia quadrinho por quadrinho, eu ia atualizando ali os meus estudos. Então é importante essa organização também dentro nas pastas no computador. É importante ter uma organização boa, uma organização que a gente consiga encontrar o que está buscando. Então ali separava por matéria, outra pastinha para simulados, então arquivava todos os simulados, arquivei todas as minhas respostas. Então, por exemplo, antes das provas, eu peguei e comecei a revisar todos os simulados e as provas. Eu não quis fazer as provas de novo, para não perder tanto tempo. Como eu já tinha realizado essas provas, eu ia lendo, já ia direto na resposta. Isso para mim me facilitou bastante, então fui acompanhando ali. Eu tive um problema que, como eu morava em Livramento, a internet lá para mim não era muito boa e eu não conseguia acompanhar as aulas ao vivo. Eu gostaria, mas não conseguia acompanhar, travava muito, eu acabava ficando mais ansiado, então eu tive que me adaptar. Normalmente eu estudava então com 3 dias de atraso ali, um atraso proposital, né? Normalmente quando publicavam ali, quando postavam a aula, eu era o primeiro, acho, um dos primeiros ali a visualizar a aula, já começava a assistir a aula, né, que tinham postado pela cidade. Tive que me adaptar, então né, assistia já ali o vídeo postado. E na última semana, que aí eu vim fazer a prova em Santa Maria, e aí em Santa Maria a internet era melhor aqui, e aí eu acompanhei as aulas ao vivo, até porque eu achei que para mim ia ficar muito corrido eu assistir a aula no sábado anterior à aula, então assisti a última aula ali na sexta-feira, né, no sábado de manhã, e aí fiquei mais tranquilo para não ficar estudando até tarde no sábado, ficar mais descansado. Importante então revisar tudo isso, ter uma organização, um ambiente, né, bom ali, iluminação, som, cuidar com barulho, com ruídos, um ponto, né, acessível de internet, que a gente possa ter. É importante então manter ali, né, um ambiente adequado para o estudo, que a gente possa se sentir realmente numa sala de aula, na verdade. Então eu tinha toda essa minha rotina de estudos, isso me facilitou bastante. Algumas coisas eu tive que ir me adaptando.
estudo pela internet, em casa, realmente ele é complicado. Eu sei que a gente tem que manter muita concentração, né, muito foco, para não deixar para depois, vou estudar, tô com preguiça, vou estudar mais tarde. Então, quando eu estava, por exemplo, quando eu estava bem, ali estava vibrando, eu começava direto pela matéria que eu menos gostava. No início ali era o português, eram as aulas de português ali que eu tinha mais dificuldade, eu já ia direto para o português porque eu não gostava. Aí depois eu fui ali, né, gostando da matéria, e depois já se tornou como uma outra qualquer ali para mim, já fui gostando mais, então eu ia distribuindo, mas eu sempre começava então pelaquela que eu tinha mais dificuldade, que eu estava melhor ali, e aí sim, um dia que eu tivesse ali mais devagar, que eu tivesse, né, com mais preguiça, começava por uma aula mais agitada ali, né, o professor de geografia ali que agita bastante, começava por ele, até umas músicas às vezes ele colocava ali, então começava por esse tipo de matéria. Final de semana, eu me dividia as matérias assim. Durante a semana eu estudava então, essa eu já tinha comentado antes, né, mas eu estudava em torno de 1 hora, 1 hora e meia cada matéria, e de 2 a 3 horas a específica, que no meu caso era administração. E final de semana, que eu estudava 4 horas cada dia, estudava só administração. Então falhava ali, sábado e domingo falhava as outras matérias e retomava na segunda. Então foi assim a minha distribuição. Quando chegou no final, ali no último mês, aí eu foquei, assim, aumentei o meu período de estudo de administração e eu distribuí metade 4 horas para administração durante a semana, 4 horas para administração e 4 horas para gerais, e mais final de semana 4 horas para administração. Então aumentei um pouco a carga de administração, né? Vi que ele tinha bastante conteúdo, houve então bastante mudança no edital, né, para o curso de administração, então tive que focar naqueles livros. E eu me dividi um pouco assim também porque eu percebi que, como era uma matéria nova para mim, né, geografia, história, então eu tive que caprichar ali naquele estudo, por isso que eu tive que dividir assim as matérias. Eu percebi que não ia conseguir alcançar ali minha meta, então foi assim que eu me dividi. Bom, pessoal, o que eu tinha preparado também para, assim, alguma orientação, alguma dica, também para passar um pouco da situação que eu vivenciei, é isso. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail, estou à disposição, pode, né, mandar aí que estou aí para responder, para ajudar, né, o que for necessário. Tá ok? Muito obrigado então, nos vemos em Salvador, um abraço. O próximo pode ser você.